Essa tradução aqui é de uma mensagem que foi passada por Cryon no final de 2019, no final de dezembro. Mas ela é muito bacana, eu acho bastante importante, e então estou gravando ainda. Ela foi passada então dia 23 de dezembro de 2019 sob o título Cryon 2019 December Magnetics. Vamos lá. Então, Cryon 2019, dezembro, magnetismo. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a segunda canalização aqui na Península de Yucatán, o portal. Continuamos a honrar esta terra, o conhecimento que há aqui, seus códices de saberes que estão presentes nesta cultura. E aqui eu faço um parênteses. Códices é como são chamados os livros pré-colombianos pintados e desenhados pelos maias. Esta é a celebração dos 30 anos, desde o momento que sentei na cadeira com meu parceiro para canalizar até os dias de hoje. Nesse sentido, desejamos revisar alguns dos itens do começo das canalizações que dei em todos esses anos passados. Hoje falaremos apenas de 2. No minúsculo livro branco, que foi escrito em 1993, há uma informação que agora vem à tona por pertencer a estes tempos. Talvez alguns de vocês ainda não o tenham visto, porque esse livro, embora tenha sido impresso e seja popular, pode não ter sido aquilo que você leu. Mas agora eu o apresentarei e vocês verão que é inclusive relacionada aos ensinamentos do dia. Comecei o livro apresentando quem eu era e o termo mestre do magnetismo. Pessoas perguntavam: o que Cryon tem a ver com magnetismo? O que é isso? Que é tão especial com esse atributo científico? Vejam o que lhes dei no passado. Número 1. Falei que não haveria Armagedon, o fim do mundo, apesar do fato de estarem à época no meio da Guerra Fria. E dentro de 2 anos a União Soviética de fato se desfez. Estava no campo, meus queridos, estava acontecendo mesmo enquanto eu falava. Mesmo enquanto o livro vinha sendo escrito, estava acontecendo. Não foi uma previsão. Estava na coerência entre as coisas que viriam a acontecer no mundo. 89 foi o ano em que desapareceu o Muro de Berlim. Não foi muito depois disso que vocês souberam que este planeta se dirigia a um futuro sobre o qual não havia previsões. Aquelas dadas nas Escrituras eram sobre Armagedon. As de Nostradamus eram sobre Armagedon. E mesmo outras, aquelas previstas por Casey, pintaram um quadro que não aconteceu. Eu dei a vocês essa informação que causou controvérsias e muitos não acreditaram até que começaram a ver as coisas acontecendo. Até que chegou o ano 2000, pressionando na direção da mágica da precessão dos equinócios, a janela dos 36 anos, mais ou menos no final de 2012. Essa foi a primeira coisa que lhes falei, portanto, que não se preocupassem, mesmo que fosse o contrário de todas as profecias dadas a vocês até aquela data, por aqueles que se dizem espiritualizados. Mesmo hoje, a profundidade disso é que vocês estão assentados em uma cultura, em uma civilização, em uma humanidade sem previsões. Não haveria previsões para cá desse ponto, exceto a dos indígenas. Vocês sabiam que há outros calendários maia? Eles tinham calendários em linguagem calendária na prateleira, prontos para serem usados se vocês ultrapassassem 2012. E vocês ultrapassaram. E é disso que se tratam, de ciclos. E a segunda coisa que quero falar a vocês é sobre um ciclo. E agora reviso um assunto sobre o qual falei a vocês poucas vezes até agora. Serei mais conciso desta vez. O cientista Greg, e aqui outro parênteses meu, eu acredito que seja Greg Braden, que é um cientista que estuda consciência e falou nesse mesmo evento onde houve essa canalização. Então, o cientista Greg revisou algo que agora foi compreendido. Consciência, essa coisa alusiva que somente agora tem sido estudada e entendida como um pedaço ou parte de energia, consciência é, de alguma forma, relacionada ao campo magnético do planeta,
ou consciência está, de alguma forma, relacionada ao campo magnético do planeta. De alguma forma. Hoje ensino a vocês que, quando o campo magnético está num ciclo tido como baixo, coincide com frequência com inícios e términos de guerras. O começo e o fim dos ciclos do planeta estão ligados a coisas tão profundas quanto guerra e paz, que estão relacionadas ao ciclo da grade magnética, aos ciclos da grade magnética. Essa informação sozinha deve dar início a múltiplos estudos na busca de como ocorre qualquer tipo de relação entre aquilo que é a energia da consciência humana e aquela que é a energia magnética no planeta, que é a grade, a proteção, aquela que faz interface com a heliosfera, um outro campo magnético que é até mesmo mais forte que o Sol. Quais são as relações? O que há lá? O que podem aprender? Quais são os significados? Antes de mais nada, isso é cíclico, mas isso não é tudo. Se vocês lerem o livro, verão que é sobre o movimento da grade magnética acontecendo de um outro modo, não sobre a intensidade. Chamem de sua orientação em relação à Terra. Em outras palavras, onde está o verdadeiro norte magnético? E que diferença isso faz? Dissemos a vocês naquele livro que a grade magnética desse planeta se moveria e que vocês poderiam confirmar isso com uma bússola. Mais tarde, em outras canalizações, dissemos que em 10 anos se moveria mais do que se moveu em 100. E que desde que isso seja bem documentado e mensurado, não se trata de coisa esotérica. Magnéticos estavam se movendo. Dissemos que, se sua consciência está relacionada ao campo magnético da Terra, isso afetaria você. E afetou. Meus queridos, essas coisas aconteceram. Vocês podem voltar ao passado, aquilo que chamo de breve marcha, de um movimento rápido da grade magnética, onde o verdadeiro norte se manteve movendo continuamente. E você pode medir isso. Tão profundo que foi que sua tecnologia teve que mudar. Vocês podem atestar que, quando pousaram aqui, pousaram em uma pista que tinha um número. E por acaso, este número é a bússola apontando uma direção para que todos os pilotos saibam qual é, em todos os seus mapas no mundo. E, se o verdadeiro norte mudasse muito, passando de 1,5 graus ou 2, esse número, de acordo com as regras mundiais, haveria de ser novamente pintado nessas pistas. Nem me perguntem se foi, porque foi, no mundo todo, com exceção de alguns. No norte e no sul, o número foi repintado porque os polos magnéticos mudaram muito. Alguns disseram que mudava tão rápido que estávamos caminhando para uma reversão de polos, meus queridos. E então lhes demos os motivos, os porquês. Mesmo nesse dia, foi dito o que poderia ser afetado por essa mudança magnética, ao ficar mais elevada ou mais baixa, mais intensa ou se mudasse de direção. Quem é afetado? A resposta é todo mundo, todas as coisas, plantas, insetos, animais e, a propósito, tudo que costuma migrar. Hoje em dia, nesse sentido, a ciência entende que os passarinhos, as baleias, todos que migram, qualquer animal, tem uma bússola interna, uma percepção magnética no cérebro que entende para qual direção deve ir. Deixe-me perguntar a vocês que me ouvem agora, vocês se lembram de quando as baleias iam encalhar e morrer na praia de forma continuada? A resposta é sim. Também devem se lembrar que, de repente, isso parou. Esse foi um reajuste dos animais, que dependiam de saber onde estava o norte magnético para poderem migrar. Essa canalização ocorreu antes desse episódio, e enquanto ocorria, vocês poderiam acompanhar e comprovar o fato de que a grade magnética vinha se movendo. Mesmo as baleias sabiam disso, e naquele momento não entendiam, porque para onde sempre foram antes, onde havia água limpa, de repente não era mais, e iam dar em uma península ou algo assim e encalhavam. Devagar, através das gerações, reaprenderam a se localizar. Isso já era o suficiente para mostrar a vocês que havia algo acontecendo. Fiz um pronunciamento bem esotérico sobre minha presença naquela época, aqui, no sentido de ajudar a mudar a grade magnética até 2012, e disse que, a partir daí, ela passaria a se mover de forma menos intensa. E isso ocorreu. E tenho feito isso por quê? Meus queridos, o porquê
é a celebração, não os 30 anos. O porquê é a celebração. E tem a ver com o que acontece bem agora, nesta data de 2019. O porquê. O porquê a grade magnética se move. E a resposta é que foi uma preparação para a vinda de uma consciência mais elevada para este planeta. Uma preparação para essa possibilidade. E agora que você sabe que o magnetismo está relacionado à consciência, agora, se vocês se movimentam de determinada forma, isso lhes dará a habilidade para desenvolver uma consciência elevada, cumprindo com a profecia dos Maia. Ter passado 2012 pode sim possibilitar à humanidade ter a consciência mais elevada que já teve. E vocês estão lá, sentados nas terras onde essa profecia foi dada, e eu estou aqui para mover a grade magnética, mestre do magnetismo, agora explicado a vocês. Ah, mas tem mais, sempre tem mais. 2020 está aí. É o ano, conforme lhes falei semana passada, que será difícil, porque vai expor a dualidade. A escuridão e a luz começarão a ficar aparentes como nunca antes, e isso será difícil, porque coisas inapropriadas virão ainda muito mais à tona. É como se a sujeira começasse a sair das entranhas. Alguns terão medo e outros saberão que tudo isso sempre esteve lá. E verão isso na política, ainda mais do que estão vendo agora. Verão pelo mundo todo. Muitos países talvez venham a perder seus líderes de novo por causa de atitudes inapropriadas que costumavam ter às escuras e que não poderão mais ter hoje. Falei a vocês que as corporações e as grandes corporações começariam a mostrar seus comportamentos inapropriados. Enormes avisos sendo dados para disfarçar fármacos inapropriados, por exemplo. É isso que está reservado para 2020. Trata-se de uma revelação de que, ao mesmo tempo em que vocês aprendem hoje, há um ciclo com um fim e um começo. E como disse o professor e cientista Greg, isso não significa que haverá outra guerra, e sim que vocês têm a oportunidade de decidirem a partir da elevação da consciência, a fim de fazerem as coisas de forma diferente e talvez, apenas talvez, acabarem com as guerras. Já disse antes, os humanos do planeta não querem sofrer, não querem o horror. Há algo chamado natureza humana. E agora a grande declaração: natureza humana não é estática. Diziam que era apenas por observarem a partir de uma única perspectiva. O novo alinhamento da grade permite a elevação da consciência, e isso muda a natureza humana. A natureza humana, que é o novo humano, não vai à guerra automaticamente. Ouviram isso? Essa é a diferença. E é por isso que estou aqui. No momento certo, para que os cientistas comecem a perceber as correlações entre o que tem acontecido neste planeta e o que acontece com a consciência. Que a sujeira da Terra, tudo que está aí, sua cultura, está tudo embutido na consciência da grade da humanidade. E, a partir dessa percepção, começarão a pensar diferente. Essas são apenas duas das coisas que trouxe a vocês nesses anos passados e que estão aqui, agora, com as quais vocês estão cara a cara. Esta é a celebração, meus queridos. E assim é.